A McLaren tem 299 pontos de vantagem sobre a segunda colocada no Mundial de Construtores, que é a Ferrari. Muito dificilmente a McLaren vai perder esse título e muito dificilmente vai perder também o título de pilotos, porque a briga é acirrada entre Lando Norris e Oscar Piastri. Agora, essa disputa, Lito, está sendo civilizada por enquanto. Norris e Piastri se respeitam, mesmo disputando cabeça a cabeça ali a liderança do Mundial de Pilotos. Será que em algum momento, pela personalidade, pelo histórico dos dois, essa relação pode azedar? Olha, Cássio, eu acho que não é muito provável, não é nem pela personalidade dos dois. Se bem que os dois têm personalidades de conciliação, não são pessoas hostis naturalmente, principalmente o Lando Norris. O Lando Norris, quando tem qualquer problema, 99,9% das vezes, ele chama toda a responsabilidade para ele mesmo, ele pede desculpas, eventualmente. Ele é uma pessoa de convívio muito fácil, pelo menos observando do lado de fora. Mas esse bom ambiente vem sendo mantido principalmente pela postura do Zac Brown e do André Stella, mais do André Stella, que é o diretor da equipe, o CEO da equipe. O Zac Brown é o CEO da McLaren Global. O André Stella é o CEO da equipe de Fórmula 1 McLaren. E o André Stella conversa com os pilotos muito antecipadamente sobre todas as circunstâncias que podem acontecer durante uma corrida. E isso está na origem dos dois pilotos já terem sofrido, ambos os dois, já terem sofrido reveses durante a corrida e saírem do carro nitidamente e logicamente frustrados, mas para por aí. Não teve consequência de belicosidade dentro da equipe, porque as situações já estavam previstas. Nesse último Grande Prêmio da Hungria, muita gente achou que quando a McLaren optou por uma só troca de pneus para o Lando Norris, o que foi a chave da vitória dele, ela deu preferência para o Norris, mas não foi o caso. Foi uma decisão circunstancial em que o Piastri saiu prejudicado, mas o Piastri teve todas as preferências que o piloto que está na frente, como ele estava na frente, tem durante a corrida, principalmente a de fazer a primeira escolha e ser o primeiro piloto chamado para troca de pneus quando os dois têm a mesma escolha, que não foi o caso. Ele escolheu fazer a primeira troca, depois que o Leclerc parou, ele participou de todas as definições estratégicas dele. Só que depois de tudo que aconteceu, surgiu para o Norris a possibilidade, ou a única possibilidade dele ir para frente durante a corrida, ser uma só troca. Perguntado, ele também não mostrou muita confiança. Ele falou, tudo bem, vamos tentar. Acabou dando muito certo. Então, isso pode parecer injusto, mas não era. Porque na hora de dar preferência ao Piastri, essa preferência foi dada. Depois, por circunstâncias da corrida, não era a melhor opção para o Piastri, foi a melhor opção para o Norris. Mas aí você não tem mais o que fazer, porque as decisões já estavam tomadas no caso do Piastri, ele já estava comprometido com 2 paradas. Então, é uma situação que poderia, sim, criar um clima ruim entre eles. Não criou, porque já era uma situação prevista e já estava entendido pelos pilotos que a justiça estava na ordem em que cada decisão foi tomada e não no resultado final. Ou seja, essa ótima colocação que o André Stella fez para os pilotos. A tranquilidade em relação à tabela ao ranking, né, a classificação do Mundial de Construtores é enorme. Como mencionei no começo aqui, são quase 300 pontos de vantagem nesse momento. E essa é uma vantagem que seria muito surpreendente se a McLaren perdesse ao longo das provas que faltam. Lito, em qual o tamanho dessa vantagem ou do reflexo dessa vantagem para desenvolvimento do carro do ano que vem? Uma equipe, quando ela sai da briga por um bom motivo ou por um mau motivo no ano atual, eu digo, quando já é campeã ou já não tem chance de mais nada, ela tem mais condição de focar no carro do ano seguinte. Na prática, essa vantagem é real ou ela é uma vantagem só teórica, Litor?
Não, ela é uma vantagem real, porque ela demonstra claramente que o seu corpo de engenharia já entendeu tudo que existe para entender no que é o efeito solo, nas exigências de um carro com efeito solo, que não é fácil, é uma coisa absolutamente difícil. Quer dizer, um carro vem andando em linha reta, ele tem um tipo de reação ao escoamento do ar, mas aí o vento muda, esse escoamento, esse ar começa, em vez de entrar pela frente do carro, pegar meio de lado. Isso já muda o comportamento do carro. Então, isso não só muda quando muda o vento, quando o carro muda de direção, também muda a maneira com que o ar afeta, com que o ar entra por baixo do carro. E tudo isso são conceitos já, pelo menos aparentemente, dominados pelos engenheiros da McLaren. E mesmo que no ano que vem o efeito solo não seja tão intenso, porque os carros vão trabalhar um pouco mais alto, ele ainda vai existir. Então, isso dá uma tranquilidade nesse aspecto. E também dá a possibilidade deles se concentrarem no carro do ano que vem mais cedo e com mais intensidade. Só tem a ganhar, o fato é esse. A gente então vai acompanhar todo esse desenvolvimento dos carros do ano que vem, sem deixar de observar, obviamente, a reta final do Campeonato Mundial de 2025. E você acompanha tudo aqui na The Race com a gente.